Rafael Pezente. Ele que foi eleito na eleição de 2002 com 68.208 votos e que está levantando uma bandeira importante, já falou nas redes sociais, já deu algumas entrevistas e vai falar agora aqui no Jornal da 105 sobre um projeto que está tramitando em Brasília, deputado, e que agora está reabrindo nessa semana aí as sessões, o Congresso volta a trabalhar efetivamente, voltou no sábado já, né, com a eleição do presidente, mas está tramitando em Brasília um projeto para aumentar, dizem que é para readequar o número de deputados, mas o que está chegando aqui na ponta é que vai aumentar o número de deputados. Qual é o seu posicionamento em relação a isso, presidente? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, para a galera que está acompanhando a gente pela internet. Eu tenho um projeto aqui em Brasília, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, para readequar o número de deputados nos estados do Brasil. Eu sou a favor que a gente mantenha os 513, e aí esses 513 têm que ser melhor distribuídos conforme a população de cada estado, a não aumentar o número de deputados. E aí os estados que vão perder deputados, porque Santa Catarina ganha 4, começaram a se articular para que eles não percam. E aí, se a gente ganhar 4 deputados, mas esses estados não perderem, o que vai acontecer é o número atual de deputados aumentar. Eu sou muito contra isso, porque 513 já é um número muito bom. Se fosse para mexer nesse número, que fosse para baixo, nunca para cima, e eu vou lutar bastante aqui para que isso não aconteça. Tá, o senhor está propondo a readequar o número de deputados e Santa Catarina ganharia mais 4, mas isso seria por conta de população ou por conta de ICMS, de imposto gerado, algo nesse sentido? Qual é que é a base para fazer essa mudança aí, deputado? A Constituição é muito clara no sentido de que cada estado deva ter um número de deputados conforme a sua população. Os senadores representam as unidades da federação, então não interessa quantos habitantes tem cada estado tem 3 senadores. São Paulo, que é o estado mais populoso, ou Roraima, que é o estado menos populoso, tem 3 senadores cada um. E o número de deputados varia conforme a população que mora nessas unidades da federação. Nenhum estado pode ter menos que 8 e nenhum estado pode ter mais que 70. Santa Catarina tem 16 deputados, mas desde 92 até agora não houve mudança nesse número. Santa Catarina ganhou muitos habitantes, as pessoas fugindo de estados geralmente governados pela esquerda, procurando lugares mais prósperos onde podem progredir. Santa Catarina ganhou habitantes. Estados como Rio de Janeiro, outros estados do Nordeste perderam população. Nós temos, de acordo com os dados do último censo do IBGE, direito a mais 4 deputados em Santa Catarina. Rio de Janeiro perde 4, alguns estados do Nordeste perderão também, e outros estados ganharão deputados. Mas esse rearranjo não muda o número total. Então, a gente precisa adequar essas bancadas sem aumentar o número total. O problema é que os estados que perderão deputados, como é o caso do Rio de Janeiro, não estão satisfeitos com isso. É óbvio que se eles perdem deputados, eles perdem também emendas parlamentares, perdem força política na queda de braço aqui em Brasília. Então, eles propõem que Santa Catarina, Pará, Amazonas ganhem deputados, porque têm direito a mais parlamentares, desde que eles não percam. Eu sou contra isso, porque isso vai aumentar o número total de deputados e aumentar também o custo para manter esses deputados aqui em Brasília. A gente precisa alertar a população a respeito desse movimento, que já ganha os corredores aqui da capital federal, para evitar que isso aconteça. Deputado, olha só, a questão de aumentar o número em Santa Catarina, César Corso, se estiver dentro da lei, perfeito. A população vai estar ao seu lado com certeza absoluta. Agora, aumentar o número total de deputados, hoje estamos com 513, né, César? Exatamente. 513. Aí realmente é uma situação de que acredito que no Brasil não vai encontrar apoio nesse sentido. Talvez algum estado do norte, alguma coisa nesse sentido e tal, mas não creio que vá ter apoio nesse sentido, César. Deputado, uma pergunta, meu nome é César aqui, a questão é como o senhor sente o clima dentro da Câmara dos Deputados em relação a esse aumento? Ele está mais propenso a ser só uma readequação ou nós temos uma propensão maior a tentar aumentar realmente o número de deputados totais?
Olha, nós temos alguns estados que ganharão parlamentares conforme o meu projeto. Uhum. E alguns estados perderão deputados, para que o número de 513 permaneça. É óbvio que os estados que ganharão parlamentares são favoráveis. Os estados que perdem deputados são contrários. Então, a gente está trabalhando aqui dentro da Câmara dos Deputados com os estados neutros, porque nós temos muitos estados que nem ganharão e nem perderão representantes. Esse projeto já está tramitando. E aí ainda não existe projeto, não existe um grupo de trabalho formado para discutir, mas o comentário é muito forte dentro dos corredores aqui da Câmara dos Deputados, que haverá uma proposta, né, inclusive encabeçada até pelo próprio atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que é da Paraíba, para que o número total de deputados seja aumentado. Ainda não consigo fazer uma leitura, porque o ano legislativo começou no sábado, quando houve a eleição do Hugo Mota. Não consigo ler se essa proposta tem apoio ou não dentro da Câmara. Mas é importante que a população fique ciente que esse assunto já começou a ser discutido, porque Brasília é uma espécie de um automóvel e o combustível desse veículo é a pressão popular. Uma proposta é aprovada ou é rejeitada aqui em Brasília, conforme a opinião da população, conforme a pressão que a população faz sobre os seus representantes. Nunca é muito lembrar que político e feijão só amolece na pressão. Então, a população esteja atenta que os deputados estão se movimentando para aumentar o número total de deputados e, com isso, aumentar também o custo da classe política. O povo brasileiro já paga imposto muito alto. Nós já bancamos uma classe política que, sim, é muito cara e nós não podemos permitir que o número total de deputados seja aumentado. Deputado presente, o senhor está em Brasília, participou da eleição no sábado do Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara. Eu queria perguntar para o senhor aí, deputado, qual é a avaliação que o senhor está fazendo aí, que o senhor faz em relação ao atual governo, o governo que já está há 2 anos no poder, aí o governo Lula, e que entra agora para a sua segunda parte. Olha, eu sou um crítico ferrenho ao governo Lula, eu sou do MDB, o MDB, infelizmente, integra a base de apoio do governo, mas eu faço oposição. Eu não posso concordar com um governo que patrocina aumento de carga tributária, com um governo que castiga aqueles que com ele não estavam na eleição. Eu vim da roça, os meus pais ainda trabalham na agricultura, e eu sei como é pesado sustentar um governo ineficiente que só pensa em se vingar daqueles que com eles não estiveram na eleição. Eu acredito que esse governo não está indo bem. Bom, os números, né, da avaliação do governo falam por si mesmo e a tendência é que piore. Não está bom, mas vai piorar bastante. Que tipo de vingança, deputado? Taxa de juros na base dos 15% e inflação beirando os 2 dígitos ao final desse ano, viu? Que tipo de vingança o senhor está citando aí? O senhor falou agora que quer se vingar, o governo quer se vingar. O governo quer se vingar do setor produtivo. Né? O governo quer se vingar do agronegócio. O agronegócio, inclusive, que já esteve ao lado do Lula, da Dilma, em eleições passadas. E agora, nessa última eleição de 2022, optou por outro candidato, que era o Bolsonaro, o meu candidato, inclusive. O governo não entendeu isso como um bom recado. E, em vez de voltar a se comunicar com esses setores, o governo está se vingando. E agora, inclusive, ameaçou taxar as exportações do agronegócio para baratear o preço dos alimentos aqui no Brasil. Essa não é a melhor alternativa. Muito bem. Deputado Rafael Pezente, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da 105. Nós vamos acompanhar esse caso aí. Não tem condições alguma de aumentar o número de deputados, viu, César? E o deputado está na linha ainda. A população aqui, certeza absoluta que não vai aprovar, viu, deputado? Certeza absoluta. Não, eu tenho certeza que não vai aprovar e eu faço esse alerta para que a população não aprove mesmo. E mais do que isso, que entre em contato com seus representantes para evitar que mais essa aberração, esse absurdo, seja aprovado aqui. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Estou sempre à disposição, não só de vocês, mas de todo catarinense que paga o meu salário e de mim exige serviço. Obrigado, deputado Rafael Pezente, 7 horas.